Estamos de volta com o Alerj Debate, falando hoje sobre os servidores da Secretaria Estadual de Fazenda. Marcelo, essa lei aqui, a 5756 de 2010, ela instituiu carreira de agente de controle interno e analista de controle interno, e ela também retirou dos quadros da Secretaria alguns cargos, né? Isso. Como é que ficou a situação desses funcionários? É preciso readequar esse quadro? Eu queria que você fizesse uma análise para mim. Na realidade, antes da lei, nós tínhamos 7 carreiras dentro do quadro permanente, um único quadro permanente funcional da Secretaria de Fazenda, todos funcionários concursados. A 5756 retirou 3 carreiras, a de contador, técnico de controle interno e técnico de contabilidade, e jogou para um quadro de controle interno. Então ficamos em 4 carreiras, uma de nível alimentar, uma de nível médio e 2 de nível superior. Todos os servidores ativos e muitos que já se aposentaram, porque não aguentaram esperar, já estão há muito tempo na carreira inicial, prestaram concurso público. Eu, por exemplo, estou há 31 anos e continuo estacionado. Com a retirada dessas 3 carreiras, ficou gritante a necessidade urgente de se reestruturar o quadro permanente, de se redefinir atribuições para cada carreira dessa que continua no único quadro permanente da Secretaria de Fazenda. Então, essa necessidade é urgente. Hoje nós temos vaga para realização de concurso em 3 dessas 4 carreiras, e só não temos para uma. Mas, mesmo realizando concurso, o que nós vamos estar fazendo é pegar esses servidores, esses futuros servidores, e daqui a 3 anos colocá-los na mesma situação que os servidores se encontram hoje há mais de 25 anos. Quer dizer, ele vai ficar impedido de ser promovido, não há uma definição ainda muito objetiva das atribuições desses servidores, porque com a saída das 3 carreiras anteriores, há necessidade de se reestruturar todo o funcionamento no sistema de arrecadação também, porque além de perdermos essa mão de obra, nós precisamos de uma especialização. Essa lei é de 85 do quadro permanente, não sofreu alterações, então nós estamos estacionados esse tempo todo e a carência é muito grande, não só para a inserção de mão de obra qualificada, concursada dentro do quadro permanente, mas com a própria redefinição e os meios de promoção e como deve funcionar a questão de recursos humanos dentro da Secretaria de Fazenda. Então a reestruturação é importantíssima. E o governo do Estado sinaliza, já conversou com os parlamentares sobre a possibilidade de se discutir um plano de cargos e salários? Não discutiu com os parlamentares, né? A gente soube dessa notícia através do presidente do sindicato. O Paulo Tafner, na audiência pública, também colocou essa questão, mas eu acho que precisa, de fato, né? Porque tem hoje servidores de nível superior na área fazendária com salários e enquadramentos distintos. Aqueles que foram enquadrados como técnico, que foram como economista, contador, etc., auditor, eles foram para um quadro salarial que, se eu não me engano, o inicial de carreira é 2.400. E os de nível superior, que são do quadro antigo, tem um salário de quanto? Base. A remuneração toda é de 3.500. Bruta. Eles lá têm um inicial de carreira com 2.400. Então você não pode ter na mesma secretaria nível superior com salários tão distintos entre eles. E, além do mais, tem que se corrigir aquela questão. Não pode ter servidor público com salário de entre 151 e 200 reais. Então, a revisão disso precisa ser feita, mas com a garantia de que nenhum servidor vai ganhar com esse plano de cargos e salários valores inferiores do que ganham hoje, porque senão não é plano de cargos e salário, é um plano para desvalorização do servidor. E eu queria só chamar a atenção, porque quando estava em discussão essa questão, mas a Receita é um indexador e tem indexador no salário, não pode, etc. Eu lembrei, né, que a presidente Dilma Rousseff acabou de definir no Congresso Nacional que o salário mínimo nacional será reajustado pelo crescimento do PIB, pelo Produto Interno Bruto. Acabou, a nível do Congresso Nacional, a Presidência da República, indexar o salário mínimo nacional, não a um indicador corriqueiro de inflação, mas um indicador de crescimento de PIB. Então, indexar pode. Depende do indexador. Se é um indexador só de inflação, não pode, mas se é um indexador que derive de receita,
que derive de crescimento de PIB? Pode. E tanto é verdade que quando você recebe da Secretaria de Fazenda uma multa por não descumprimento de atribuição acessória, ela vem o quê? Vem o UFIR. Se a receita está em UFIR, nada impede que a despesa esteja na mesma moeda do que a receita. Porque se não há receita, podia ser, olha, a receita está indexada ao próprio crescimento dela. Não, a receita é indexada ao UFIR. Se você pagar fora de prazo, você está corrigindo pelo UFIR. Então, essa é uma discussão, no meu entendimento, que está superada. Agora, o que precisa, e o fundamental, é ter esse diálogo, né? Porque o que é o diálogo? Não quer dizer que todas as partes vão concordar, mas pelo menos pode ter pontos em comum de concordância e ambas as partes, quer dizer, a direção da Secretaria de Fazenda e os fazendários, saibam o que está a discussão na mesa, que propostas estão sendo colocadas, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Talvez isso possa ser um momento diferenciado que a gente vai viver. E o sindicato já foi procurado após essa audiência para alguma negociação? Não, ainda não. A expectativa é que isso seja apresentado oficialmente na próxima audiência pública a ser realizada pela Comissão de Tributação. Mas eu queria acrescentar, o desconforto é tão grande dentro da Secretaria de Fazenda, essa situação está estacionada há tanto tempo, que recentemente nós tivemos a realização de um concurso público para oficial de Fazenda, que é uma carreira de nível superior da Secretaria Estadual de Fazenda. Concomitantemente, nós vimos também a publicação no Diário Oficial de um concurso para a Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro. O servidor de nível médio lá estava recebendo, está sendo proposto para a realização de concurso, R$ 1.400 acima do valor que é pago no nível superior no estado do Rio. Então, essa situação é tão deplorável, é tão caótica, o momento dentro da Secretaria de Fazenda, que não dá mais para adiar essa discussão, e a nossa expectativa é que na próxima audiência a Secretaria de Fazenda, juntamente com o planejamento, já coloque sobre a mesa qual é a proposta real do Estado para que a gente possa abrir essa discussão acompanhado pela Comissão de Tributação. Agora, vocês, com o plano de cargos e salários, esse salário seria colocado com o valor total da RETAF com o salário base, e vocês ainda ganhariam a PPE, seria isso? São duas coisas distintas. Sim. A PPE, como o deputado explicou muito bem, é em decorrência do que a gente conseguia crescer na arrecadação. A PPE continua. O que nós vamos discutir é a forma da remuneração permanente do servidor fazendário, que hoje é a RETAF, vencimento e o triênio. Se vai sofrer alguma alteração, se essas três rubricas vão sofrer alguma alteração e devem sofrer, na medida em que a gente identifica a necessidade de melhorias salariais para esses servidores, até para que haja competitividade no mercado, para que isso desperte interesse e que as pessoas prefiram fazer concurso para a Secretaria Estadual de Fazenda, a gente espera que somente a remuneração permanente seja adequada a essa situação, porque a PPE já atende, dentro da medida do possível, a expectativa do servidor fazendário. A cabeça do secretário de Planejamento, em uma audiência, em uma reunião de colégio de líderes, quando ele queria acabar com a RETAF, nos mostrou muito claro qual seria o caminho desse plano de cargos sagrários. Ele queria incluir o RETAF no salário, né? E a partir daí discutir um plano de cargo salário e acabar com a RETAF. Mas o que ele queria fazer? Incluir a RETAF com os valores a menor de 25%. E aí, evidentemente, não tinha mais RETAF, por via de consequência não tinha mais correção. Então, qual é a ideia básica do governo? Pelo menos era naquele momento. Que a RETAF se incorpore ao salário base e eles admitiram, à época, meio a fórceps, a continuação da PPE. Então, esse seria o conceito que à época veio à tona para abrir a discussão. Se é o mesmo conceito hoje, eu não sei, né? Mas eu queria dizer é que essa PPE não foi o parlamento que criou, nem os fazendários que criaram. A grande discussão era ter um plano de cargo e salário justo, que tivesse a RETAF justo, bom, que desse para as pessoas sobreviver. O secretário de Fazenda à época, Joaquim Levy, é que propôs essa PPE
porque ele queria que os funcionários, especificamente lá na época, os auditores fiscais, tivessem um desempenho que não fosse um salário permanente, mas que tivesse um desempenho, que esse desempenho pudesse ser avaliado no crescimento da arrecadação acima da meta estipulada. Então, este conceito que hoje alguns segmentos da própria Fazenda, do planejamento, não gostam, foi o próprio governo que criou. Porque a grande reivindicação dos auditores, naquele momento, eram ter os seus salários, né, equalizados com o teto do que ganha um desembargador do Tribunal de Justiça, que em dinheiro de hoje é em torno de R$25 mil. E o teto do Estado ainda é 17. Essa que era a contradição. E que ele queria resolver com a PPE, porque a PPE não estaria sujeita ao teto. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa audiência e da próxima audiência. A gente vai divulgar certamente os resultados. Agradeço a participação, Marcelo, deputado. Mais uma vez, obrigada. Se você quiser rever esse debate, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.